pecado, outra coisa errada, outra coisa pensamos, praticamos, principalmente quando não temos uma vida com Deus. E eu fico às vezes pensando na minha concepção, o que eu queria ter e não estar andando a frente. Outra coisa errada eu fiz. E lamento. Mas depois eu olho para frente e penso que até isso eu sei porque lá na frente eu tive uma oportunidade de estar trabalhando dependentes físicos. Eu fui diretor do Instituto ENA há alguns anos, e ali eu fiz menores, eu tive que contar com adolescentes, e para a honra e glória do Senhor, muitas vezes meninos que aí foram deixados, que aí foram entregues, meninos de 13, 14, 15, 16 anos, que a polícia, ao levar a história das coisas, esse camarada não tem jeito. É só dar um tiro na cabeça dele para resolver o problema. Hoje são homens mesmo. São pessoas que aproveitaram a oportunidade, creram na morte sacrificial de Jesus, por libertos, por transformados. A razão de eu estar aqui hoje eu tive um encontro com Jesus. Eu me defrontei com esse ato expiatório da cruz do nosso liberdade através da cruz. Mas pastor, não está falando de liberdade, mas eu fui liberto por quê? Lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso número 15, diz assim: e dentro dessa raça potestade e autoridade, ele fez dela um espetáculo público, triunfando sobre ela através da cruz. Isso quer dizer que a primeira coisa que eu fui liberto porque livre das garras de Satanás. A morte sacrificial, a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário foi o grande pago pela minha liberdade. Eu costumo dizer que aprendi assim, e encontro isso na palavra de Deus, eu tinha um novo. Sem saber o que devia ao marido. Era um instrumento do diabo. E a partir do momento que eu tomei conhecimento de Jesus, e fiz essa opção, ninguém me obrigou, eu escolhi, nós escolhemos. Disse assim: andar com Deus, receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O milagre aconteceu. Através da sua morte na cruz, eu fui livre de Satanás. Dentro dessa larga potestade e autoridade, ele fez delas um espetáculo público, triunfando sobre elas através da cruz. Mas pastor, o que eu devo, o meu pecado, se roubava, se fumava maconha, se cheirava, se fazia, acontecia mentira, nada, não digo os meus pecados. Quero dizer para você que a cruz também nos liberta dos pecados passados. Repito, não a cruz em si, a madeira, mas a morte sacrificial de Jesus. Esse ato de Jesus, ele se liberta, ele vai livre dos pecados passados. Veja, Colossenses 2:13. Que foi possível nos libertar, porque verdadeiramente eu disse. João 8:36. João 8:36, depois do
gravidade do pecado, o grau do pecado, ele deveria apresentar ao sacerdote um animal, ou uma bolsa, ou um carneiro, ou um cabrito, ou um boi, dependendo da gravidade do pecado. E ele levava a redenção até o sacerdote. E agora, o sacerdote iria orientar. Ele colocava as suas mãos no pecador, colocava as suas mãos no pecador, e através da oração do sacerdote, a culpa do homem era transferida para a vida do homem. E agora o sacerdote, ao invés de pegar esse animal, ele seria imolado. Ele seria degolado. Deveria derramar o sangue dele, uma vasilha dela coletada, e ia levar as partes do seu corpo pela partida dilateral. Isso era colocado sobre o corpo. As partes do animal colocadas sobre o corpo, ou o sangue aspergido. Era dessa maneira que se prestava a culpa a Deus, era dessa forma que o pecador era recebido na sua vida. Imagina quantos animais. Imagina quantos animais foram sacrificados no caso do ano. Por isso, meus irmãos, nós ficamos nos Deus, queríamos